Olá, essa semana no nosso momento Minutos de Sabedoria, eu gostaria de meditar com vocês um texto que está no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 15. O capítulo 12 é um capítulo inteiro, extraordinário, que tem muitas particularidades, mas essa semana eu gostaria de refletir com vocês somente no versículo 15, que diz o seguinte: Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. É um versículo bonito que eu creio que todo mundo já tenha ouvido esse versículo, por mais que você não tenha tanta intimidade com a Bíblia, você já deva ter ouvido esse versículo. E hoje na nossa geração, onde nos encontramos com nossa tecnologia cada vez mais avançada, onde podemos acompanhar a vida uns dos outros em tempo real, né? Onde existe uma competição de quem posta o story mais bonito, quem posta um story de uma conquista maior que a do outro. E eu vejo que as pessoas acabam invertendo esse princípio, invertendo o próprio versículo, onde as pessoas hoje choram com os que se alegram e se alegram com os que choram. Como assim? Eu vejo que as pessoas hoje não têm mais celebrado a conquista dos outros, uns dos outros. Elas ficam ofendidas, elas se sentem agredidas quando o próximo prospera mais que elas. Quando alguém tem um sucesso em determinada área a qual ela não teve, a qual ela talvez nem lutou para ter esse sucesso. Então, entendamos que celebrar as conquistas dos outros, isso é tão gratificante quanto celebrar as nossas próprias conquistas. Que um sentimento que Deus abomina e Ele sempre nos instrui a evitar é a inveja. A inveja não é você desejar o que o outro tem, mas é você desejar que o outro não tenha porque você não tem. Então, esse sentimento que você cria dentro de você, que nós, como o nosso instinto ser humano, né, acaba sempre pendendo para as coisas ruins, quando ele acaba nos confrontando com esses sentimentos de olhar um story de alguém e talvez você não curta, não dê um joinha por você não fazer as mesmas coisas, isso aí é um sentimento de inveja. Então que nós nos empenhemos mais em celebrar as conquistas dos outros. Eu sempre tive essa conduta, né? Um princípio que depois que eu me converti, eu procuro seguir sempre é celebrar as conquistas dos outros. De que forma? Quando eu vejo que a pessoa está feliz por uma viagem, por um carro novo, por uma casa nova, por uma conquista de um emprego, eu costumo parabenizá-lo, dizendo parabéns, que legal que você está feliz. E dessa forma a pessoa se sente melhor ainda. Só que eu percebi nesse decorrer da minha vida que muitas vezes quando eu conquisto alguma coisa, poucas pessoas me parabenizam. E eu não estou aqui querendo parecer dramático ou chorando para que você se emotive para que eu seja gloriado. Mas eu quero trazer uma reflexão que você pare e pense nisso. Quantas vezes você parabenizou alguém e quantas vezes você foi parabenizado? As pessoas não têm esse costume. Elas acham, se sentem, como eu falei antes, se sentem agredidas quando alguém conquista algo que elas não têm. E nós entendamos que chorar com os que choram não é estar num estado de depressão, mas é um estado de empatia, é um estado de querer ajudar o necessitado. E necessitado é aquele que não tem condições de conquistar o seu suprimento. Então, entendamos que chorar com os que choram é nessa questão e alegrar com os que se alegram é celebrar as conquistas dos outros também, não apenas só as suas, e entender que o que tem na internet, o que tem nas redes sociais, talvez não seja a verdade suprema, e eu tenho isso como uma certeza, porque as pessoas não postam um boleto atrasado, não postam uma briga de casal, não postam uma casa suja, não postam um carro quebrado, só postam as vitórias. Então que possamos entender que não vivemos numa competição e não estamos aqui para querer parecer ser mais que os outros. Então que sejamos contentes e alegres porque Deus nos sustém e aquilo que Ele nos dá sirva para que a gente ajude aos outros e que a gente se alegre também com aquilo que os outros têm. Isso é uma reflexão para a semana que possamos entender esse versículo de uma forma única.